Boa tarde, mais um Programação em Reação nesta terça-feira, 19 de junho de 2018, o ano passando muito rápido, primeira semana da Copa do Mundo, o Brasil não estreou muito bem, 1-1, Neymar para lá, Neymar para cá, mas o time apresentou um nervosismo no final do jogo, não só o time, como o treinador também, trocou muita gente de uma hora para outra, não é comum do Tite isso, mas vamos esperar que na sexta-feira, às 9 horas, o Brasil melhora. Tem muita gente que está torcendo para o Brasil não ir bem, porque diz que vai mascarar os problemas socioeconômicos do país, né? A reforma política que não saiu, a reforma tributária, enfim. Hoje é dia do vigilante, né? Que Deus nos conduz aí e permita que os vigilantes acertem aí, porque hoje em dia a criminalidade está demais, né? Dia do vigilante e também dia do cinema brasileiro, né? Cinema brasileiro, cinema de Gramado, lá do Festival de Gramado, bacana hoje com esse friozinho, tá lá tomando um chocolate em Gramado. Nós que estamos aqui ao vivo na Baixada Santista, para você que está aí Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, para você que está na Praia Grande, para você que está em Cubatão, para você que está em Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, no litoral, né? Estamos sendo vistos pelo canal 11 da NET ou canal 8 Vivo Fibra. Ou também, se você preferir, pelo aplicativo www.tvcomsantos.com, né? Então você pode participar do programa agora às 1h15, né? Ou também ver a reprise às 23 horas ou a 1h da manhã. Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia. Para quem gosta de ver o programa da 1h da manhã, embaixo de um cobertor, de uma coberta, que é um programa que muita gente também chega em casa e fica zapeando na TV e acaba entrando aqui no canal 11. Lembrando que você pode mandar perguntas hoje para o meu amigo Nobel Soares, advogado aqui na região, um dos fundadores do PT aqui da região, não está mais no PT, mas essa pecha de... Eu pus até a gravata vermelha em homenagem ao Nobel, aí, um dos fundadores do PT, mas uma pessoa que está sempre participando da sociedade, você pode mandar aqui, ou para o Marcelo Coelho, empresário, educador físico, né, presidente do PROS, olha lá, está aí o Marcelo Coelho, já acho que chamou o Cassione, Cuiu para o PROS, está engordando o PROS, né, encorpando o PROS, né. Você pode mandar por 13 997 11 5545, né? Ou também, se você preferir ligar, por 21 38 4677. 21 38 4677. Você resume aí, né, tal? Resume, manda pergunta que nós vamos responder no segundo bloco, ou para o Marcelo Coelho ou para o meu amigo Nobel Soares, né? Bom, hoje a pauta grande, gasolina, meu Deus do céu, abaixou o diesel, a gasolina 12 centavos mais cara. Eu fui num posto lá em São Paulo, que às vezes que eu não vou para São Paulo, tudo estava R$3,70. Aqui o mais barato era R$3,89 e tal, já pôs para R$4,12. Vai aumentar mais 12 centavos? Quer dizer, na verdade, a gente tem que saber porque faz as paralisações, né? Pararam 10 dias, subiu tudo, só baixou o diesel. Mas a mulher do caminhoneiro não pega o Uber, não pega o Capify, não pega o 99, não pega o táxi, ela vai comprar uma coisa no supermercado, quer dizer, o que adiantou? Baixou o diesel, subiu tudo, então a gente tem que parar de brigar. Olha, eu quero brigar agora porque eu acho que a TV Com tem que abaixar só a luz da TV Com. Não, então que baixe todas as TVs. Mas não adianta baixar de todas as TVs, se vai subir a população. Então, é uma coisa que essas brigas, nós temos que brigar pela reforma política, pela reforma tributária, porque são muito mais importantes que ficar brigando por 20 centavos aqui, ali e tal, que não resulta num movimento, né? Um movimento em prol do país. Acaba prejudicando porque os políticos falam, diminuir gasto público aqui, eu não vou diminuir aqui na Disneylândia, certo? Então, como não vai diminuir na Disneylândia, nós vamos acabar pagando essa conta, já estamos pagando, né? Porteiro é pego com pornografia infantil, meu Deus do céu, né? Hoje é dia do vigilante, o porteiro já está com problema. Muitos moradores de rua, a prefeitura anunciando novos abrigos, né? Abrigos que agora pode ir com cachorro e tal, e essa questão sempre discutida na sociedade, né? Se a gente deve dar esmola, deve alimentar essas pessoas, né, de rua, que são nossos irmãos, ou não, um tema que tem que ser debatido com mais amplitude, né? Porque as pessoas ficam na padaria, o cara dá um pão, dá não sei o que, fixa o cara na rua. Também, se não der, o cara passa fome. Então, a sociedade tem que trabalhar de uma maneira que a gente possa pegar essas pessoas, cadastrar, dar dignidade, levar para os abrigos e que possam ser oferecidos pães, prato de sopa dentro desses abrigos para que a gente possa melhorar a situação dos moradores de rua. Que senão cada um fica jogando de um lado e não dá certo. Então hoje é dia ímpar, vou começar pelo Marcelo Coelho, empresário, educador físico, presidente do PROS, é uma grata satisfação ter o Marcelo Coelho. Mais uma terça-feira aqui, terça-feira fria aqui na Baixada. Filete, Nobel, mais uma vez, mais uma semana, muito prazer estar aqui com vocês, discutindo os problemas e as soluções da Baixada.
Você citou alguns temas que acho que o programa é muito curto até para falar de tudo que você citou aqui hoje, porque tem muita coisa para falar: a gasolina, as manifestações, a eleição, a Disney, né? A Disney em Brasília, né? Disney. E parabéns aos vigilantes. E quanto ao morador de rua, é um tema bem... A gente já tem falado várias vezes, né, Filete? Você fala mais porque você vem todo dia, né? Eu só venho terça-feira. Mas... Participa pelo WhatsApp. Sim, participa pelo WhatsApp. Mas tem muita coisa para falar sobre esse tema também, o morador de rua, né? Por que ele está na rua? Mas é um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, mais uma semana. Você também, Nobel. Boa tarde. Meu amigo Nobel Soares, advogado aí. Tudo bem, Nobel? Tudo bem. Filete, boa tarde, Marcelo Coelho, prazer enorme retornar. Fazia tempo que eu não vinha ao seu programa. Vamos hoje ver se a gente consegue dar conta dessa pauta enorme que você agendou para hoje. Não, até que a pauta está pequena. Marcelo Coelho, o Passarinho está mandando abraço para todos aqui, o Passarinho, Paulo Alberto Capitão também estão vendo o programa aí, e nosso amigo Rick Santos, Marcelo Prado, todos aqui na escuta, logo acompanhando o programa logo no início, né? O Marcelo Prado aí, que o rei das lives aí de Santos, né? O Marcelo Prado deve ter acordado agora, está tomando café da manhã, mas também é um menino vira à noite trabalhando, gosta de trabalhar, é hábito noturno, tipo morcego, né? Trabalha, dorme de dia e trabalha à noite, né? Parabéns para ele hoje, né? É aniversário dele? Dia do vigilante. Ah, o vigilante, Marcelo Coelho, por quê? Vigilante. A casa dele... Pessoas que trabalham à noite são vigilantes, né? Sim. E eu também prefiro trabalhar à noite, né? Você prefere trabalhar à noite? Eu também gosto de trabalhar à noite. Mas trabalha ou trabalha no barzinho, trabalha no escritório? Eu, na verdade, gosto de trabalhar à noite. Eu não paro antes das 3 da manhã, não paro, né, Filete? É a hora que você tem a tranquilidade de pensar, de ler alguma coisa, de escrever alguma coisa. Eu trabalho mais ou menos com o Marcelo. Encontro o Marcelo muitas vezes na madrugada pela internet. Muitas vezes. Sim, Marcelo Prado. E tem amigos meus advogados, né? Doutor Aldo, doutor Écio e tal, que eles iam sábado no escritório, porque eles dizem que sábado não toca telefone. É de profissão, né? O veterinário é mais complexo, né? E hoje o Jornal Tribuna me entrevistou e aí eu estava conversando com isso, né? Que é uma coisa complexa. Os fins de semana os veterinários lotam mais, que é quando a pessoa tem mais tempo de ir no veterinário, né? Logicamente tem pessoas que têm motorista, tem pessoas que trabalham de turno, enfim, tem de tudo. Mas no sábado, geralmente, é os dias que dão mais lotação, né? Tanto que na minha clínica a gente não marca retorno para sábado quando a pessoa não pode outro dia, para evitar o excesso no sábado. A gente tenta tirar do sábado. Mas o advogado, às vezes, ele trabalha no sábado, porque é o dia que não toca o telefone no escritório tanto, né? Porque o fórum também não funciona. Então, e aí, por exemplo, o toque e ele não atende, deixa uma secretária eletrônica e tal, que ele pode pensar nos processos. Porque o cara liga lá pro Nobel, fica meia hora falando sobre um processo. Ele acaba, fica outro querendo saber como é que tá. Ele vai no computador, fica procurando e tal. Então, quando ele vê, passa 4, 5 horas e ele não produziu nada, não parou para pensar, para pegar artigos, livros, para montar as coisas. Então, às vezes, só sobra à noite, né? E durante o Final de semana. Final de semana. É isso mesmo, Nobel? Em razão do funcionamento do fórum. O fórum encerra suas atividades às 18 horas das sextas-feiras. Então, sábado e domingo, para quem tem excesso de trabalho, vale a pena se concentrar, estudar o caso, né? E alinhavar, né, as teses de defesa. Coisa que durante a semana, realmente, como você pontuou, a presença de pessoas que você vai atender fisicamente, os telefonemas, enfim, isso realmente atrapalha um pouco a concentração, né? O estudo para detectar a solução para aquele caso concreto, né? Mas, normalmente, eles trabalham todo dia, não é que nem o Joaquim Barbosa, lembra aquele ministro supremo? Advogado é vagabundo, só chega às 11 horas no escritório. Eu não sei o que deu na cabeça desse homem. O Fernando Henrique também falou que aposentado não fala de aposentado, as pessoas têm inveja, né? O Maluf também falou que professora não ganhava mal, era mal casada. Quer dizer, são esses comentários que estrupa, mas não mata, né? Que são complicados. Mas cada profissão tem suas nuances, né? Agora, eu no almoço, eu encontrei uma senhora, ela falou assim, nossa, eu estou tratando na sua clínica minha filha com Yorkshire, estava com uma doença ruim, vocês curaram e tal, mas eu não gostava de você. Eu falei, por quê? Eu fiz alguma coisa? Não, porque uma vez eu levei um papagaio na nossa clínica e ele entrou morto. Aí você falou assim, esse papagaio está mais que um dia com diarreia, por isso que ele morreu. Né? E você passou a culpa para mim. Eu falei, não passei culpa para ninguém, né?
Eu só falei a verdade. Ele entrou morto. Aí eu falei, pô, não vou voltar naquele aqui, meu papagaio morreu. Eu falei, seu papagaio não morreu. Teu papagaio entrou morto, que culpa eu tenho? Aí eu falei, da dificuldade de quando você tem um nome associado. Por exemplo, escritório Wesley Screck, escritório Nobel Soares, Clínica Filete. Porque às vezes o Marcelo leva um cachorro dele num lugar, o problema não resolveu, né? Mas é um bem te vi. Mas quando você associa o seu nome, tudo que você faz de bom, você vê na televisão, o meu irmão que é tricampeão de canoa havaiana, somatiza para a tua empresa. Mas qualquer coisa que acontece também somatiza para o teu nome em pessoa física, né? Não sei se... Isso uma vez um cara que entende muito de marketing falou, o cara para pôr o nome dele na firma, ele tem que ser muito corajoso, confiar no taco dele. Porque, por exemplo, você vê, um papagaio que foi há 15 anos lá, não lembrava nem mais disso, que chegou morto, né? E eu, examinando o papagaio, eu falei para a mulher assim, tenho certeza que não cobrei consulta, nada? E examinei o papagaio e falei, esse papagaio está mais que um dia com diarreia, ele desidratou e morreu. E a mulher, de uma certa maneira, que errou, né? Alguém errou no processo, que não fui eu, né? A mulher que errou no processo, ela falou assim, ela ficou com bronca do médico, né? E associa a pessoa. Depois a filha dela, que tem um entendimento melhor da coisa, falou, não, mãe, mas agora eu comprei o cachorro, vou levar lá, a senhora já levou morto. Levou, gostou e a mãe reconheceu. Eu falei, mas o erro foi da senhora, né? Quer dizer, se eu entrar com o meu cachorro, meu cachorro morto no veterinário, a culpa é do veterinário, mas tem pessoas que associam. Como tem pessoas que entram lá, um animal atropelado, e Marcelo, você simplesmente dá um carinho para a pessoa. Você fala assim, ó, fica aqui, eu vou arrumar tudo para a senhora, lugar para a gente fazer o enterro, eu vou dar um café para a senhora aqui, tal, um chá, tal. E a pessoa chega no outro dia e fala assim, nossa, o veterinário é maravilhoso. Não, maravilhoso por quê? Você só foi ser humano. Mas tem pessoas que reconhecem o lado positivo e tem pessoas que na mesma situação reconhecem o lado negativo. Eu acho que só pegando um gancho isso aí, Filete, isso é um alerta até para o atendimento do serviço público, dentro das policlínicas, dentro das UPAs, porque tem, às vezes você chega com uma dor de cabeça, mas você sai com uma dor maior ainda, né? Porque o cara acha que está de mau humor, pede uma dispensa, falta, mas não vai trabalhar, porque, pelo amor de Deus, tem gente que realmente te atende, fala, não, calma, espera um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Não, tem gente que fala assim, encosta aí que a fila tá grande. Não são todos, Outro dia eu peguei, você estava saindo do jogo. Foi exatamente o que eu falei. Santos e Figueirense, 1x0. Não, Marcelo está dizendo, vai e fica em casa, eu saio do Santos e Figueirense, 1x0 pro Figueirense. Faz, então já saí meio chateado. Eu, meu filho e o Rick Santos. Uma mulher tendo ataque epilético na rua. Meu filho achou que era golpe, pra tu ver, molecada nova, assustada, achou que era golpe da mulher. A rua escura, rua São Paulo. Eu falei, não deve ser. Peguei a mulher babando, levei a mulher lá e tal. Falei, tem uma placa? Não tem. Tem cadeira de roda? Tinha 10, uma está ocupada, 9 roubaram. Falei, mas o cara rouba uma cadeira de roda que serve a gente? Rouba. Então eu posso pegar a cadeira? Não, mas tu vai pegar a cadeira? Eu falei, não, eu vou pegar. Aí uma mulher falou assim, eu te conheço. Aí umas 3, 4 me cumprimentaram, eu acho que o cara ficou meio com medo. Aí eu peguei uma cadeira, levei a cadeira lá. Aí eu falei, entra naquela sala que é emergência. Entrei lá, a mulher, o que está fazendo na minha sala aqui? Eu falei, só não é emergência, não. Então eu só vou lavar minha mão com álcool aqui na sua sala. Mas isso, não, vou usar, isso aqui é do erário. Eu falei para ela, isso aqui é do erário, isso ela tem que me tratar bem. Primeiro fala baixo comigo. Eu falei, porque eu estou falando com respeito com a senhora, e foi o guarda que mandou eu entrar aqui. O guarda não entende nada. Eu falei, bom... Aonde foi essa? Na UPA. Aí, onde que é a emergência? Na central. Na central, Chapado. Onde que é a emergência? Aí eu fui lá, dei a volta na UPA, cheguei lá. A minha enfermeira me atendeu mó bem. Poxa, você pegou a mulher da rua? Eu falei, podia ser minha mãe, podia ser tua mãe. Eu falei, faz tudo que tiver que fazer nela, se tiver que complementar com algum medicamento, eu trago aqui. Aí a mulher me atendeu hiper bem, assim, parecia um anjo, né? Aí pôs a mulher numa cama, colocou um soro, tudo. Eu falei, ela tá com dor? Aí escuta. Eu falei, daqui a 2 horas eu vou vir aqui, tá bom? Aí eu fui lá, comprei um bombonzinho para a enfermeira, levei para ela, e a mulher estava melhor, já estava a família da mulher lá e tal. E atendeu hiper bem, primeiro mundo atendimento, mas na portaria, o guarda indiferente, a outra mulher da sala em frente me tratando meio mal, quer dizer, mas a mulher que estava para resolver era excelente. Mas você vê o atendimento prejudicado na frente. Mas eu saí falando bem da UPA. Vim aqui e elogiei, entendeu, Marcelo? Porque não é porque o cara estava de mau humor na frente, mas tem o anjo lá dentro também, às vezes, né? Então não é só criticar também, né? Sim. Inclusive eu queria mandar um abraço pro pessoal que trabalha lá no escritório. O Evaldo, que às vezes também não podem assistir o programa na hora, mas assistem depois na internet. O Evaldo, a Samira, a Zizélia, o Dorival, o pessoal que trabalha lá no prédio, que são, de certa forma, são nossos vigilantes, lá, tomam conta da portaria. Parabéns hoje, pelo dia de hoje. Bom, a gasolina vai aumentar 12 centavos, né? Então já vamos pagando a continha lá, né? Vamos com a continha, o diesel vai baixar, tem que tirar de alguém, né? E realmente, eu tenho amizade com os donos de postos de gasolina,
E ele falou, olha, Filete, eu nem por R$ 3,89 eu estou comprando. Então, quem está vendendo por esse preço, e as TVs aí, a nível nacional, fizeram uma externa, as externas, e foram nos postos de gasolina e estavam cobrando abaixo do preço de custo, né? Porque às vezes você compra uma vacina por R$60, e você compra 300, aí você abaixa para 50. Aí o cara está vendendo a 45, não dá para vender a 45, né? Então, ou ele está fazendo captando o cliente, né? Que está tomando um prejuízo para captar cliente, também é uma tática, ou alguma coisa está errada. Ou ele não está importando, está vindo de contrabando e tal. Mas aí o cara mostrou o preço. Aí os postos foram entrevistados e falaram, não, é que a gente põe um pouquinho mais de álcool. Ou seja, o cara dá aquela carimbada no... Não, a gasolina vem, ele dá uma enxertada com solvente. Não, foi a entrevista, passou nada. O cara confessou isso? O cara confessou. Adulteração o da repórter gasolina. foi com aquele microfone escondidinho, com a câmera escondida. Sim. E falou, poxa, mas como é que vocês podem comprar? Porque meu tio tem posto e paga R$4 a gasolina, como é que vocês estão vendendo por R$3,90? Aí o cara falou assim, porque aqui a gente joga um pouquinho mais de solvente, aditivo, para dar essa conta. Então, até passou nos jornais de grande audiência, de grande repercussão. Quer dizer, aí o cara põe solvente, põe um monte de porcaria na gasolina e complica, né? Filete, eles também têm imposto, viu? Quem? Esses aí. Tem posto na nossa, né? Esses têm posto, né? Você vê o carro... Não são todos, não vou generalizar, mas não, esses, eu não estou falando dos outros, estou falando esse que está falando que é adulterado. Eles também têm posto, né? Tem posto na nossa, né? Tem um posto de gasolina na nossa, né? Não, tem posto outra coisa na nossa. Ele nossa conta, o programa. Então, exatamente. Tem posto uma gasolina ruim na nossa conta. Vagabundo, né? Um maldito desse. Você vê carros aí pipocando. Eu tive um problema com uma moto, nessa situação toda de falta de gasolina, abasteci até num posto que eu sempre abasteço, e a moto pipoca até, acabei não consumindo, estou esperando acabar, mas ela pipoca até hoje. Enfim, eu uso ela bem, eu uso pouco essa moto. Mas se deixar a gasolina lá ficar ruim, é melhor tu tirar essa gasolina, né? Naquele teu Fusca, aquele teu Fusca aguenta. Aquele teu Fusca aguenta, o Fusquinha, mas essa moto aí tua não vai aguentar não, essa gasolina ruim, né? Mas para mim foi bom, né? O meu carro, graças a Deus, é diesel, então eu tive uma redução mas não compensou no resto? Não compensou. No mercado, tudo, não né? Compensa, não compensa. É uma montagem, né? Tira daqui, põe ali, e as pessoas se sentem, conseguimos uma redução. Né? E eu acho que nós perdemos um prazo, acho que a única coisa que foi boa dessa greve, né? Inicialmente até que foi boa, mas as repercussões foram ruins, aumentou muito. Então, a única coisa que eu acho que a gente perdeu tempo, né? A gente perdeu tempo, isso aqui é de a gente, por exemplo, nós entrevistamos lá o Karnal, a opinião do Filete, do Augusto, do Nobel, do Marcelo Coelho, do Marcelo Prado, todo mundo falou, né? Mas eu acho que as grandes lideranças, Ciro Gomes, Marina Silva, Lula, se quiser entrevistar o Lula na cadeia, não tem problema, se puder, tal. Faz até live. O Lula faz live lá. O Lula ou a Marina Silva, tal, tem uns que acho que... Eu não vou também debater se deve entrevistar o Lula ou não deve. Isso aí não é comigo, né? Isso o jurídico decide. Mas também tem gente que é fã do Lula, então a gente tem que respeitar todas as correntes. O Ciro Gomes, o Álvaro Dias, o Bolsonaro, todos esses aí, tem os outros aí, o Boulos, né? E outros que, Marina Silva, já falei. Flávio Rocha. Isso. O próprio Collor também disse que vai sair e tal. Entrevistar, ele podia entrevistar até os senadores, um senador de liderança de cada partido, e ver assim, se fosse você, ô Bolsonaro, o que você faria nessa hora agora? No primeiro dia, eu acho que nós perdemos essa oportunidade. Porque depois, o governo foi moroso, o governo foi lerdo. Mas o que você faria? Porque o único que pôs a cabeça para bater foi o Márcio França, né? Que ele foi para cima. Bom, então eu acho assim, né? Eu gostaria de entrar nessa discussão. Primeiramente, você citou agora, por último, o Márcio França. Eu quero aqui declarar a minha surpresa, agradável surpresa, da presença do Márcio França durante o movimento grevista dos caminhoneiros. Aonde? Não no Palácio Bandeirante, aqui na beira do cais. Eu achei aquilo muito representativo da capacidade que tem o Márcio França de enfrentar conflitos. Poucos políticos tiveram a coragem de chegar no centro, onde está eclodindo o movimento, e se apresentar como um intermediador
para encontro de uma solução. Então eu faço esse registro, eu já tinha feito isso também num áudio, que até um candidato a deputado federal pelo PV mandou para o Márcio e ele achou interessante, até porque quando o Márcio foi prefeito de São Vicente, eu tive sérios conflitos com ele na questão de trânsito, de multa de trânsito, que quando inaugurou a indústria de multas em São Vicente, em Santos, São Vicente fazia tudo de modo a que você ignorasse a sinalização para ser autuado. Então eu denunciei com frequência e ele achou que era uma questão pessoal, não era, é a questão mesmo de defesa. Mas tu não ia lá com o Wesley Screck, com o doutor Aldo lá no terraço, tal, voltavam à noite, esqueciam do radar tal? Ou não? Porque diz que vocês iam lá no terraço fazer aquela reunião dos advogados lá, voltavam de madrugada, esqueciam o radar. Nunca fiz reunião. Não. Parava o carro errado nele a puxar, não fazia isso não? Só para os moradores e motoristas de São Vicente, Santos, que trafegam pela Avenida Manuel da Nóbrega, ali na praia, né, no Itararé. Naquela época, dizia o Conselho Nacional de Trânsito, mandava colocar a sinalização advertindo da presença do radar a uma certa distância, mas do lado direito do sentido do trânsito, Marcelo Coelho e Filete. Aquela sinalização que tem o símbolo do radar, a velocidade, tinha que estar do lado direito do sentido do trânsito, que é onde o motorista visualiza. A Prefeitura de São Vicente colocar do lado esquerdo. Totalmente contrário àquilo que o CONTRAN mandava. Ora, então eu anulava as multas uma atrás da outra. Era o prejuízo que eles tinham, até que resolveram colocar a placa do lado direito. Uma coisa simples, né? O CONTRAN também mandava avisar da presença do radar a uma certa distância, conforme a velocidade desenvolvida, 50 por hora, até que está a 80 metros o aviso, pelo menos. Eles colocavam a 1 quilômetro antes, até lá você já tinha esquecido. Aí o Lula veio e acabou com essa obrigação, então o radar agora pode ficar escondido sem que ninguém saiba. Agora, inclusive aquele da Manuel da Nóbrega está camuflado. Camuflado, bem escondidinho atrás de uma planta. Eles escolheram uma árvore e o cano está bem atrás da árvore. Geralmente no locais mais escuros eles colocam, né? E reduziram para 50, que era 60 ali. Sim, eu agora sempre, com frequência, ando por ali. E o antigo radar está lá ainda. Tá, não tiraram. Aquela empresa que saiu, deixa lá enferrujadinho. O duro é confundir. Porque quem vai para São Vicente, Filete, quando chega nesse que o Marcelo está falando, já foi multado lá atrás. O duro é para o turista, que aí na Praia de Santos uma velocidade, é 50 também, mas em alguns pontos. Aí lá o cara pega aquele retão, ele acha que é 60 e 50. Confunde mas não muito. tem pegadinha, né? Como na Imigrantes, que ele fala 100, aí, mas não é, tá assim, 100. Aí tu olha 100, tu pô, 100, não é 100 quando passa a placa. Antes a placa é 80, então tem essas pegadinhas que, entendeu? Na verdade, o cara para não ser multado, ele tem que pegar aquele pôr no carro dele a 50 por hora e andando a 50, né? Mas só que assim, é melhor andar a pé para não correr o risco de ser multado. Entendeu? É complexo, né? Eu vi alguns radares na Europa, Nobel, que você chegava perto e ele ia, era muito engraçado, alguns lugares, né? Uhum. Ele era uma carinha, né? Um desenho, e quando você estava em uma velocidade mais alta, a carinha ficava vermelha e o desenho triste, assim, ó. E aí você ia diminuindo, e você via as faixas no chão, né? Você ia diminuindo, a carinha ia ficar... Quando você chegava perto do radar, ele ficava verde legal, e uma carinha feliz. Eu acho que é educativo isso. Educativo. No Brasil, o elemento surpresa é que é usado para aumentar a arrecadação, né? Sem nenhum resultado positivo para a redução de acidentes de trânsito. Eu gostaria, depois de discutir esse tema, mas nesse momento eu quero voltar à questão do combustível. Volta ao combustível. O que é que eu vejo? Tu quer mudar a pauta, Nobel? Tu vem aqui, quer falar a pauta de vereador, tu tem que fazer a pauta, Nobel. Que eu achei interessante isso aí. Achei interessante. Porque as pessoas se interessam também por assuntos. Às vezes a gente discute um assunto. Já falou da indústria da multa? Será que tem indústria de multa mesmo, pô? Pergunta aí para quem não. Fala dos 12 centavos, Nobel. Então, a questão do combustível. O que acontece é que no Brasil nós temos uma carga tributária muito elevada sobre o combustível. É o Estado, é a União, todos, né, jogam os seus tributos e termina encarecendo o combustível nosso na bomba de gasolina,
Então não é culpa do dono de posto de gasolina, não tem nada a ver. O problema mesmo é de origem, é o instrumento que a União usa para arrecadar, porque quando o Brasil optou pelo transporte terrestre, já tinha em mira, primeiro, fazer estradas e depois vamos então intensificar a questão do combustível, bastante alto, porque arrecada muito. São milhões de veículos consumindo ao mesmo tempo combustível a preços que parece cigarro. Cigarro é que tem uma tributação, parece-me que 90% do valor do base cigarro é tributo, IPI, etc. Então, primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto, o Brasil resolveu abaixar a cabeça para os Estados Unidos e estamos exportando petróleo cru para os Estados Unidos, beneficiando lá e comprando de volta. Eu digo, e por quê? E desativando o refino de petróleo no país. Isso eu ouvi de petroleiros, empregados da Petrobras, denunciando essa farsa. Então, para que o Brasil seja visto com bons olhos lá fora, terminou então exportando petróleo cru que nós temos, para depois comprar gasolina refinada. Aí não dá, a conta realmente não vai fechar. Por isso que, aqui nos países limítrofes do Brasil, aqui na América do Sul, nós observamos que a gasolina que o Brasil manda para lá é consumida, é vendida mais barato nesses países, no Paraguai, na Argentina, que eu verifiquei em loco, do que no Brasil. Então, muitos brasileiros atravessam a fronteira para abastecer seus veículos a preços bem reduzidos. Então, são esses fatores que terminam determinando um preço muito elevado para o consumo de combustível. E como toda a economia brasileira, todo o transporte, da produção ao consumo, à exportação, está dependendo de veículos rodoviários, termina impulsionando a inflação também. Então, as pessoas não acreditam. Por que o governo diz que a inflação é 0%, é 1%, quando, na verdade, aumenta 30%, 40%. O leite, por exemplo, não baixou, não. O leite que é consumido por todos os brasileiros era R$ 2,18, R$ 1,90. Hoje está R$ 4, R$ 5 no supermercado. A luz aumentou 70% em 3 anos. E vai continuar aumentando. A luz aumentou 70% em 3 anos. Então, eu não vejo. Eu acho que os índices de inflação estão maquiados. Desculpe aqueles que acham que têm opinião contrária, mas estão maquiados porque não refletem a realidade. Não é possível que, com tanto aumento de custo de vida, o governo insiste em dizer que a inflação está sob controle. Eu acho, ontem tivemos um programa sobre conservacionismo e reciclável e lixo e dejetos, enfim. E sabe o que eu entendo, Nobel? Quanto menos a gente usa, por exemplo, a energia, quanto menos a gente economiza, menos nós pagamos, menos eles têm para custear essa máquina, que a gente sabe que é uma máquina inflada e cheia de acessórios, cheia de ralos, né? Porque o dinheiro são ralos, são bocas enormes. E aí eles precisam fazer o quê? Aumentar para que nós paguemos essa conta. Então, quanto menos a gente economiza, menos eles recolhem e aí eles têm que aumentar para pagar isso tudo. Então, quer dizer, vamos diminuir. Ontem nós falamos de uso, é uma outra situação, mas o pensamento é o mesmo, né? De você, em vez de você produzir, nós falamos do lixo, né? do rejeito, e em vez de você resolver o problema do Sítio das Neves, falou em 15 meses. Está saturado lá, né? Falou em 15 meses. Vamos gerar menos. Como gerar menos? Tive a presença também, mandar um abraço para o Luciano de Souza, teve o Marcos Fernandes da Semana ontem, teve o Marcelo Adriano da ONG Sem Fronteiras e teve o Ibrahim Tail. E falou exatamente isso, de produzir menos, de chegar no supermercado. Você chega no supermercado, você faz uma compra, e em vez de você não pedir, em vez de você vir com a sua sacola, em vez de você não, a pessoa chega, eu já vi, a pessoa chega e pega mais umas 10 ou 20 sacolinhas, porque quer fazer de saco de lixo. Então, assim, mas nesse caso das contas, da conta, eu vejo que menos você gasta, menos eles recolhem e mais aumenta. Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar no escuro pagando um absurdo. Mesmo no escuro. Mesmo no escuro. Eu esqueci de mais um ingrediente. Deixa eu falar depois do break. Você já não, é rápido.
Outro ingrediente, roubaram a Petrobras o quanto quiseram. Hoje nós temos que pagar o rombo da corrupção. É outra coisa que eu não concordo. Sim, mas alguém vai ter que pagar essa conta, né? Não nós. Bom, mas quem vai pagar? São eles lá, vão diminuir gasto público? O que eu digo, Filete, rapidinho, é quanto menos você vai usar... Porque assim, essa greve... Tem um patamar de receita, independente do que você gasta. Exatamente. Pronto. Então assim, essa greve dos caminhoneiros mostrou bem. Tem muita gente, após essa manifestação, usando menos o carro. Isso. Eu mesmo diminuí o meu uso do carro. Hoje eu uso mais a moto, hoje eu uso mais aumenta. Ou seja, diminuiu a receita, vai ter que continuar ganhando. Tu viu que dava esses 10 dias, muita gente refletiu, poxa, eu uso o carro demais, eu tô com 5 quilos de sobrepeso, vou começar a andar mais, e muita gente também aderiu a outros modais, tu concorda? Sim, o cara da bicicleta, o nosso amigo Partelini, o Paco e tal, eles venderam mais bicicleta, tu concorda comigo? Sem dúvida, tem sempre alguém que ganha na crise, mas só que assim, eles venderam, o cara, poxa, eu vou 4 vezes por semana no meu escritório, 5 de carro, mas peraí, sexta-feira eu não atendo cliente, eu só fico fazendo leitura lá de casa, eu posso ir de bicicleta. Seria, sexta-feira eu só opero de manhã. Eu não atendo muito cliente sexta-feira de manhã, meu irmão atende. Por que eu não posso ir de bicicleta? Eu chego pelo fundo da minha clínica lá, vou lá, tomo banho, me troco, não vou falar com o cliente e tal. Mas aí é que tem aquela coisa do brasileiro. Vai ver chegando de bicicleta, o cara tá falido. Tem brasileiro que também que fala, que tem essas coisas também. Tá chegando de bicicleta, não vai falar, poxa, como na Europa, o cara tá fazendo um esporte, tá economizando. Às vezes o cara fala, poxa, o cara tá mal, o advogado tá chegando de bicicleta lá. Sabe como é que funciona a sociedade? Infelizmente é assim. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
A melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação, segundo bloco, hoje 19 de junho de 2018, né? Falamos sobre o preço da gasolina, falamos sobre, não falamos sobre Copa não, o preço da gasolina, as reformas do Brasil, falamos sobre algumas coisas. Hoje no dia do vigilante, dia do cinema brasileiro, tá? Hoje com o Nobel Soares, advogado, e também com o nosso empresário Marcelo Coelho, empresário, educador físico, né? Presidente do PROS. Paulo Eduardo Costa, manda um abraço para vocês aí, o advogado Paulo Eduardo Costa, né, presidente do Instituto Histórico Geográfico São Vicente. Manda um abraço para você, Marcelo, e para você, Nobel. Abraço, Paulo. Obrigado. Convidando o Paulo Costa, que eu apelidei ele aqui de locomotiva. Estou levantando os caras, né? Igual o Newton Neves fala, está levantando. Paulo Costa, locomotiva vicentina. Quermesse lá no Instituto Histórico Geográfico São Vicente, agora sexta-feira, sábado, domingo, né? Paulo Costa, era na outra semana, a gente anunciou, mas com aquelas chuvas que não param, como o Nobel fala, que ele sai com aquela motoca dele lá no sol e volta na chuva, né? O Nobel parou de andar de moto, né? Ele falou aqui no intervalo, eu tenho moto, mas eu saio no sol, volto na chuva e tal. Então, o Paulo Costa, pela chuva, suspendeu a quermesse, que seria na sexta, no sábado e domingo, e para agora, sexta-feira, sábado, domingo, lá no Instituto Histórico Geográfico São Vicente. Paulo Costa, que está levando a cultura de São Vicente no peito, né? Muito bom. Muito bom, tá certo. Também tem aqui a dona Ivonete Filete, não fique bravo com a mulher do papagaio. Quem não te conhece, você faz o bem, é um bom menino. Não, dona Ivonete, é normal, isso é assim mesmo. Não é né? mais bem um menino, né? Mas mocinho já, né? Dona Ivonete é fã do Sidney Pereira Costa. Ela ligou aqui para mim, eu não pude dar atenção mais para ela porque voltou o programa, né? Também várias perguntas aqui. Não fica chateado, Filete. Você cuidou muito bem dos meus papagaios e das minhas aves. É a Lúcia do Canal 2. Não, Lúcia, eu só estou comentando que... Eu também nem sabia disso. Faz 15 anos atrás. Ela só comentou que o papagaio dela entrou morto. Eu falei que alguém teve um relapso bem educado, com o meu jeito, e ela ficou chateada porque achou que eu tinha jogado a culpa nela. De repente, a culpa foi do Getúlio Vargas, né? Que tal, de repente foi dele, sei lá, né? A culpa foi de alguém. Alguém tem que ser culpado no mundo, mas é normal, faz parte. Isso também. Tem muitos que entram nessa condição, infelizmente, as pessoas te elogiam. Tal. Isso faz parte do dia a dia, da rotina. Você tem 50 pessoas por dia, você tenta atender bem todo mundo, não dá para você contentar todo mundo, nem Jesus Cristo contentou, né, gente? Quanto mais nomes você vai tendo, mais também as pessoas exigem mais. Faz parte da nossa vida do dia a dia, né? Isso aí, quando você vai estudar, Marcelo, o estudo da vida, você nos 10 primeiros anos, você tem um abalo, né? Porque você faz tantas coisas boas e às vezes vê comentários negativos. Depois de 10 anos, você acostuma, né? Que todo mundo que é um pouco mais conhecido vai ter comentários muito positivos, vai ter negativos. Faz parte da tua vida, você tem que sempre fazer o melhor para evitar que esses comentários virem, que você possa ter defesa. O cara não vai publicar no Facebook uma besteira que ele vai tomar um processo, vai perder. Mas o cara fala o que ele quiser, né? Isso faz parte do nosso show, né? Mas agora a filha dela foi lá, levou os cachorros, ela já está calma, passou 15 anos, ela já me perdoou porque o bichinho dela entrou morto, faz parte, né?
Santos, indústria de multa, é a Vilma de Praia Grande, está concordando com você. Falou que Santos e São Vicente são indústria de multa, Nobel. A Vilma. Ô, Vilma, boa tarde. É sua fã, essa Vilma, hein? Eu acho que essa Vilma é porque toda vez que o Nobel está aqui, a Vilma liga para cá. Não é o Nobel, é o programa que ela gosta de assistir. Não, veja bem, a questão das multas de trânsito, elas deveriam ser, como o Marcelo Coelho disse, foi lá em que país você mencionou? Áustria. Na Áustria, imagina só. O radar, ele é anunciado ao condutor de veículo precedentemente. Se você está com excesso de velocidade, aquela que vai ser fiscalizada logo adiante, já existem figurinhas vermelha, sorrindo triste, depois vai amarelando, ficando verde, etc. Eu acho que isso significa educação para o trânsito. No Brasil, a educação é interessante. Veja só, fizeram umas lombadas chamadas faixas vivas. Lombada não, faixas vivas que está pintada em preto. Eu tenho dito que preto para mim simboliza luto, morte. Pois as faixas de pedestre em Santos fizeram escrito faixa viva em tinta preta. Acho que a cor já está errada. Segundo lugar, eu critico veementemente esse tipo de postura da CET de Santos. Segundo lugar, o pedestre é incentivado a estender o braço e imediatamente atravessar a via pública. Ele não respeita, em muitos casos eu estive observando, ele não observa que o carro está em movimento. Ele teria que dar o sinal que vai atravessar a faixa e aguardar os veículos pararem. E não é somente o veículo que está à direita, ao lado da guia. Não, tem faixa de trânsito que tem 3 faixas, tem via de trânsito, tem 3, 2, 3. Ora, não basta um parar, porque o que vem atrás não está enxergando o pedestre sinalizando que vai atravessar. Ele pode estar na faixa do centro ou na faixa à esquerda e colher inadvertidamente esse pedestre. Então eu tinha comentado com um técnico de trânsito aí da CET, eu digo, olha, eu acho que vocês estão errados, vocês deviam colocar sinalizações prévias, advertindo a tantos metros a faixa viva, embora com preto, devia ser verde, né? Para que a pessoa, o condutor de veículo, possa se programar e ir reduzindo, porque logo adiante haverá essa faixa. Mas do jeito que está, é surpresa. Surpresa muito criminosa, porque você está expondo a vida de um pedestre que acredita que estendendo o braço já está liberado para ele. Ah, mas agora nós estamos fazendo a faixa lombada. Bom, já está melhorando. E diz que estão colocando os desenhos de pedestre colado no solo para advertir o motorista. Mas não foi assim que começou essa campanha. Essa campanha que eles chamam de educação para o trânsito, não começou assim. Colocou somente a faixa de pedestre pintada de preto, como se fosse viva, e pronto, e deixou, e incentivou com outdoor por aí, para que o pedestre, estendendo aquele gesto, o braço, ele já possa atravessar. É assim que eles estão se conduzindo. E eu acho perigoso porque coloca em risco a vida de pessoas. Nobel, Filete, tem uma outra visão da faixa de pedestre. Explica o que é faixa viva, porque tem gente vendo o programa com a dona Norma no Rio de Janeiro, tem a dona Jacirema em Jabuticabal, pode ser que lá não tenha, né? É só Santos que inaugurou isso aí. A faixa viva aqui, eu vou explicar o que acontece em Santos. Existe a tal da faixa viva, né? O pedestre, ele aponta na calçada, estica a mão e ele está dando vida àquela faixa. Vamos dizer, essa foi a ideia, né? Eu penso um pouco diferente em relação à faixa de pedestre. Eu acredito que tenha que ter uma sinalização que existe a faixa, porque nós não estamos acostumados a utilizar a faixa, nós, que eu digo condutores, né? Motoristas dos veículos. Mas, para mim, toda faixa é viva. Toda faixa é viva. A faixa de pedestre é o local onde o pedestre atravessa a rua com total prioridade, até pelo CTB, até pelo Código de Trânsito. Tem a prioridade do menor para o maior. Então, se ali tem uma faixa de pedestre, independente se é a sinalização ou não, o que acontece é que as ruas, as pessoas falam dos radares, né? Aqui no Brasil existe a pegadinha, não é um radar para educar.
Não é o radar para educar. A gente já sabe. Está escondido, está dentro de lata de lixo, está atrás de... Então não é para educar. O que acontece? A faixa de pedestre é que está mal posicionada. Eu vejo faixa de pedestre em qualquer lugar. Eu tive algum tempo na Europa, andei de bicicleta e conheço exatamente essa parte de trânsito. E posso dizer, aqui nós temos faixas em qualquer lugar, Nobel. Aqui o pedestre não se programa. Não se programa. E gozado que você vivendo lá... faixa, né, Marcelo? Aqui nós temos que fazer uma educação, porque o pedestre muitas vezes não passa na faixa. Tu pode ver lá parar no Gonzaga, que é o bairro assim, mais centralizado, que mais gente vai, tem shoppings e tal. O que acontece? Tu vê que a pessoa não passa na faixa. A pessoa passa 10 metros, mas não passa na faixa. Nós temos que também educar as pessoas a passarem na faixa, começar também a educar. Filete, existe a indústria de multa? Existe no Brasil a indústria de multa? Existe, pela pegadinha. Mas existe uma grande indústria de infrações. Então, assim, a pegadinha está totalmente errada. Precisa ser avisado o radar, onde está. Precisa ser muito bem colocada a velocidade da via. Porque, por exemplo, uma rua como a Carvalho de Mendonça. A gente mora em Santos, conhece a rua. Aquela é uma rua que você não pode passar de 40 por hora. Concorda? Não tem, é muito estreita, tem muito comércio, muita gente atravessando. Bicicleta na contramão direto. E você vê os direto. Carros a 60 por hora, você vê. Sim. Você vê. Então, assim, ali é uma faixa, ali é uma rua. Se você transportasse aquele cenário para a Europa, é uma faixa de 30, é uma rua que não passaria de 30 por hora em qualquer lugar da Europa. Com sinalização e radar. Quando você está numa rua como a Carvalho de Mendonça e você está a 30 por hora, é impossível você não visualizar o pedestre na ponta da faixa atravessando. A gente tinha uma brincadeira quando morava lá, que era o seguinte, se o trânsito vinha da esquerda, a gente olhava para a direita e atravessava a faixa. Essa era a brincadeira. Ou seja, não tinha um carro que não parasse. Por quê? Porque existe uma penalização muito grande. Aqui, eu estou com o carro na rua, o carro um pouco grande. Se eu quiser parar para um pedestre atravessar, e tem 2 vias, se tem 3 vias, eu analiso. Porque se eu parar, eu posso causar um acidente para o pedestre, não para mim. Se ele passa para frente, pega o seu então, carro. O motorista, às vezes, ele não para, porque ele pode causar um acidente para o pedestre. Então, quando tem 2 faixas, eu venho com o carro e paro no meio, Filete. Paro no meio e fico de olho, porque eu paro no meio, ou seja, eu fecho o trânsito. Mas tem as motos. E tem as motos. Eu fico de olho nas motos e aviso o pedestre. Tipo, cuidado com a moto. Pô, é um absurdo. Mas também as faixas estão mal posicionadas. Eu vejo em Santos. Mal sinalizadas. Mal sinalizadas, mal posicionadas. Eu não discuto, Marcelo, que o pedestre tem prioridade. O pedestre, depois a bicicleta, depois a moto, depois o carro, depois o caminhão. Essa é a regra do Código de Trânsito. Agora, quando se coloca faixas incentivando o pedestre a estender o braço e atravessar, sem que o motorista, o condutor de veículo, seja advertido que lá adiante haverá uma faixa, e faixa mal conservada diante de noites chuvosas que você não enxerga nada, olha, gente, isso aí para mim é pegadinha das mais cruéis possíveis, sabe? Porque você é apenado, por algo que não lhe foi permitido antever. Então agora eles estão descobrindo o equívoco, estão pintando no solo, nas 3 faixas de rolamento, figuras de pedestres antecedentemente à faixa de pedestre propriamente dita. Tá certo? E agora ainda fizeram melhor. Fizeram lombadas, faixa de pedestre com lombada. Acho que aqui perto do Sesc parece que já tem uma. Estão começando, corrigindo uma falha brutal lá atrás, porque cria uma situação em que o condutor não tem visibilidade, tem um carro, tem 50 por hora na praia, sabe o que é? E não é 30 como lá na Europa ou nos Estados Unidos. Então você está a 50 por hora. É impossível querer que pare de imediato, porque alguém estendeu o braço. Eu vejo o nego sai com a sogra, estendeu o braço, puxa a sogra, o cachorrinho já vai atravessando. Mas aí o cara quer matar a sogra, né? Talvez, mas ele pode morrer também, criar problema para o condutor de veículo. É esse o problema. Ele vai falar que o condutor não parou na aí joga tudo na causa do condutor, porque o pedestre é o mais vulnerável de todos, é verdade. O que na verdade, Nobel,
é o erro do motorista, porque a faixa, o motorista, ele tem que estar atento, ao espaço do pedestre, ele tem que estar atento. Infelizmente, não existiu, é o que você falou, foram lá e colocaram isso como se fosse, vai resolver. Não vai resolver dessa forma. Precisa educar. O que eu fico, eu uso muito o trânsito de bicicleta, de moto, de carro, e estou na rua o dia inteiro praticamente, e eu vejo o seguinte, existe uma tecnologia para distinguir se o carro que passa na rua é um caminhão ou não, por peso do sensor. Já viu isso? Não? Já. O meu carro foi pego com peso a mais. Na estrada? Não, na cidade, dentro da cidade de São Paulo. É? Existe radares que, agora você não é passar no radar, existe um radar que te pega a tua placa aqui e pega uma placa daqui a 2 km e pega a tua velocidade média. Você sabia disso, não? Existe por velocidade. São Paulo também, né? Em São Paulo também. Então, assim, existe uma tecnologia imensa para a cobrança, para a arrecadação. Mas não existe para prevenir. E não existe para prevenção. É aí que está o problema. Entendeu? Então assim, tem uma faixa de pedestre, tem que ter um sinal luminoso, tem que ter... Acho que você concordou comigo agora. Sim, é claro. O que está faltando, eu não sou contra que o pedestre tem prioridade, não, eu sou favorável, desde que o condutor de veículo seja previamente, como você citou daquele radar. Da carinha. Por quê? Né? Ele tem que ser previamente... Olha, por que não? Porque eu quero arrecadar. Me desculpe, Marcelo, eu me lembro lá de São Vicente, voltando à história de São Vicente, eu falei, mas por que vocês não sinalizam adequadamente? Se eu sinalizar, o motorista matreiramente vai diminuir a velocidade e não será multado. Eu digo, aí se você não sinaliza, ele, por inadvertidamente, comete a infração. Cometendo a infração, continuava eu, ele está propenso a cometer um acidente de trânsito. É isso que vocês querem? É mais ou menos por aí. Sim, o Uriel Vilas-Boas aqui, um outro ponto, só perguntar ao Uriel aqui, que parabenizar o Uriel se modernizou, ele ligava agora o Uriel tá de WhatsApp. Primeiro WhatsApp que eu recebo do Uriel aqui, vamos comemorar. Como vocês avaliam o desprestígio do Brasil no futebol? A FIFA nem tomou conhecimento do protesto das falas de arbitragem. E, para completar, quem comanda o Brasil dentro do campo estão brigando. Tá faltando o Zito, um Bellini... Um abraço, Uriel, a todos. Aí vocês vão comentar. Eu quero só, Uriel, deixa eu só atender os nossos. Deixa eu só, vou até anotar aqui. Eu só finalizar o que eu vejo também, Nobel, é um desconhecimento, eu não sei, porque não é possível, são tantos engenheiros, são tantos planejadores, né? Pessoas que deveriam estar no lugar certo e às vezes a pessoa que deveria estar naquele lugar não está. Como muita coisa que a gente vê. Mas as faixas de pedestre, isso é uma outra coisa. Uma outra coisa. Você está numa rua, imagina você está numa rua, e a rua que você vai chegar, que você vai cruzar, ou que você vai chegar, ela tem uma faixa de pedestre na esquina. Quando eles usam a parte boa dos países de primeiro mundo, só que se esquecem que nós estamos num país diferente dos Estados Unidos, diferente de uma Europa, enfim. A faixa de pedestre, ela está na esquina, como acontece em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, fora do Brasil, em países de primeiro mundo. Esquina. A faixa está na esquina. E se você precisa atravessar aquela rua, você está num cruzamento. Você precisa atravessar. Existem cruzamentos nos Estados Unidos, por exemplo, que você chega no cruzamento, você tem uma ampla visão. Você vê tudo do lado direito, você vê tudo do lado esquerdo. Claro que você tem total possibilidade de parar antes da faixa de pedestre, porque existe uma placa pare que você é obrigado a parar, independente se tem alguém do lado direito, se tem alguém do lado esquerdo. Aqui no Brasil tem essa placa? Tem esse aviso? Não, a placa tem. Agora... Mas não é obrigado a parar. Não tem. Não, a placa de pare... Não vejo. Algumas ruas tem. Mas sozinho você assim, tem que parar. Você tem que parar e ir embora. Se você está num cruzamento de quatro lances, quem chegou primeiro vai andar, e que o outro vai andar, e o outro vai andar. Mas todo mundo para. Todo mundo para. Mas assim, falando da faixa de pedestre, a faixa está na esquina. Tá, ok. Mas é óbvio, a faixa está na esquina, o seu carro está atrás da faixa, e você tem visão total. Aqui não. Aqui a faixa está na esquina, só que do lado direito tem um prédio.
E tem um do carro outro lado tem uma casa. Tem um carro estacionado. Tem um carro estacionado. Você não tem visão. Você não tem visão. Aí você para em cima da faixa. Eu acho que você está concordando comigo. Que é falta de visibilidade para o condutor. Mas não, isso por já obstáculos criados dentro do próprio sistema. Mas não é possível. Em locais onde não quer passar por cima do teu carro. Em locais onde não tem visão, nesses países de primeiro mundo, a faixa é recuada 10 metros para trás da esquina. Ou seja, você para o carro antes da faixa, tem pedestre? O pedestre atravessou, você adianta, passa a faixa de pedestre e aí você está na esquina com a visão que você precisa. Isso tem que ser dito lá para a CT. Você Pelo amor de Deus, mas cadê o Uriel? Deixa eu responder. Habilitada a informar isso a CT. Ó, deixa eu responder, Uriel. Vou te responder o negócio do coisa. Desculpa. Não é que a CBF está mal ou coisa. É que o Tite aqui no Brasil ele jogava com 12, entendeu? Na minha TV, vocês viram a TV da FIFA e tal. Eu liguei aqui numa TV preta e branca, pus aquele bombril e pus na TV do Campeonato Brasileiro. Aí deu Corinthians 2, Suíça 0. Que o juiz marcou aquele empurrão e marcou o pênalti de Gabriel Jesus, que não foi, né? Então, foi 2-0 Corinthians versus Suíça. Mas quando foi para a FIFA, aí já não teve aquele 12º amigo do Tite. Então, é brincadeiras à parte, mas aqui no Brasil tem aquele, como fala o Milton Neves, tem aquele ajuda do apito, o apito amigo, né? E na seleção não teve o apito e o árbitro italiano achou que tinha que seguir. Tu acha que o Brasil está desprestigiado ou nada a ver? O árbitro que tomou a decisão? Pelo pouco que eu entendo de futebol, eu penso que as seleções, melhor dizendo, que estariam cotadas para chegarem numa final, semifinal, elas estão sofrendo um embate muito grande. Veja bem, a Alemanha perde, a campeã do mundo, né? A Argentina, empatou. Coitado do Messi, empatou. O Brasil empatou. A Colômbia hoje perdeu para o Japão. Colômbia 1, Japão 2. Por 2-1. Quer dizer, então, está parecendo que o futebol no mundo inteiro está se renovando e poderemos ter surpresas. Podemos, porque aquelas seleções que ninguém acredita muito que possam dar trabalho, elas estão demonstrando. A Bélgica era a favorita. A Bélgica ela ganhou 3-0. Então, mas ela era a favorita, mas tomou até fazer o primeiro gol, tempo, não foi fácil. Demorou, foi no segundo tempo. Polônia 1, Senegal 2. Polônia 1, Senegal 2, hein? Filete, eu tenho uma opinião para o Uriel, respondendo a pergunta do Uriel, que foi até um repórter, acho que até comentei aqui já, do SBT, se não me engano, da Record, sobre o 7-1, né, da Alemanha, que ele falou o seguinte: enquanto a Alemanha estava chutando ao gol 1000 vezes por dia, o Brasil estava cuidando do cabelo do Fred. Enquanto a Alemanha estava correndo e treinando todo dia, estavam cuidando do bigode do Fred ou do cabelo do Neymar. Eu acho que tem que parar. E eu vi agora uma postagem que viralizou, né? Que é uma foto que está o Júnior, o Toninho Cerezo, o Sócrates, o Zico, o Oscar e o Éder. Uma foto não, tá o Adriano, tá o Adriano, aí tá assim, não, naquele time tinha um traficante, tinha um bandido, tinha não sei o quê, mas o pessoal ia lá e resolvia. Agora, esse cabelinho do Neymar é muito lero-lero e pouco futebol. É muito salto alto, viu? Tem indústria da multa assim, Filete, você está muito brincalhão hoje, Alessandra, de São Vicente, tá aqui, queria saber o resultado, o Jorge, Polônia, Senegal 2, Polônia 1, colou o Japão 2. O quê? Tá vendo? Senegal ganhou da Polônia? Ganhou da Polônia, Senegal, tu vê, a Polônia. Mais uma zebrinha. Zebrinha. Colômbia 1 e Japão 2. Também a Colômbia. Outra zebrinha. Mas o Japão tem evoluído bastante no futebol, né? Uma pesquisa. Bom, temos que estourar. Depois, hoje não dá mais tempo de falar da pesquisa, né? Bom, queria mandar um abraço aqui pro Uriel, pro Charles que ligou, pra Vilma, né? Aqui a Lucélia, faixa viva, o pedestre simplesmente se joga em frente dos carros. Os idosos são os campeões de fazer isso, né? Então a Lucélia e a Rita falando que o Marcelo esqueceu de falar que na Cavalo de Mendonça tem que olhar para os dois lados, que tem muita bicicleta na contramão. É verdade. Queria agradecer o Nobel, Marcelo Coelho, né, pelo programa de hoje. Você, telespectador, ficou aqui com a TV Com, fiquem com Deus. Um abraço para a Thaís, para a Gisele, para o Reale, para a Vitória e para a Dona Joana do Café, que fazem parte da nosso staff aqui. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, uma boa madrugada. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação.